Caríssimos amigos, vejam este vídeo até o final com muita atenção. Sejam bem críticos e não tirem conclusões precipitadas. Lá no finalzinho eu fiz um comentário de acordo com minhas interpretações. Dependendo de seu ponto de vista, você pode montar uma ideia própria ou até perceber o verdadeiro conteúdo dessa história. Eu fiz aqui uma tradução do russo para o português com o tradutor do próprio Google. Alguns trechos da entrevista eu tive que adaptar para tornar fácil sua interpretação. Mas se alguém quiser verificar a fonte, o link estará disponível no final deste vídeo e constará também em sua descrição. General russo disse que eleições de 2016 será a última para a Rússia. E que tudo está pronto para a colonização alienígena. O general russo aposentado, em uma entrevista para o jornal tcheco, diz que se comunicou pessoalmente com extraterrestres, e que foi enviado ao subterrâneo para treinar com eles. Disse também que viu o presidente Mikhail Gorbachev se encontrar com esses seres extraterrestres várias vezes. E que a humanidade foi vendida aos extraterrestres satânicos pelos seus próprios governantes. 2 dias após sua publicação, todos os dados da entrevista foram excluídos da página do jornal. De acordo com o general, as eleições de 2016 seria a última da Rússia e também em todos os lugares do mundo. Nos aproximamos de um momento em que nosso mundo será como um campo de concentração e que isso ocorrerá a partir de 2017. Bom, então vamos à entrevista do general russo. Uma declaração chocante foi feita pelo general aposentado da Força Aérea Russa, Alexander Skriabin, a uma entrevista para o jornal tcheco Lidové Noviny em 26 de julho de 2016. Em 28 de julho, essa entrevista foi completamente removida do site do jornal e todos os outros recursos que atualmente são geridos para publicar esta entrevista também foram eliminados. Havia pessoas que não acreditavam em seus olhos quando viram essa manchete e logo criaram uma impressão do site. E, aparentemente, por uma boa razão. É uma informação privilegiada que o jornal teve tempo de fazer uma impressão completa desta entrevista, e eles tiveram que destruir toda a edição. Toda essa situação leva à terrível ideia de que o general Skriabin disse a verdade. Acontece que isso já ocorreu em 2004, quando o editor começou um artigo intitulado Rússia, livros atrás das grades russo-tcheco, Nizam Izemi, que afirmou que os bombardeios de apartamentos russos em setembro de 1999 foram organizados pelo FSB. Então a situação afetou a embaixada da Rússia na República Tcheca, que publicou uma carta aberta dirigida ao editor-chefe do jornal Lidové Noviny Ivashchikov. Agora, aparentemente, Ivashchikov influenciou calmamente parte da entrevista com o general Skriabin. Repórter Alexander Skriabin: você foi conhecido como um comandante militar experiente da URSS da Rússia, que se dedicou completamente ao serviço de seu país, e também como um bom analista e talvez até mesmo como um pequeno cientista. Quais são as suas previsões para o futuro próximo para a Rússia e para a Europa? O mundo parece um tanto louco, general. Sim, muito louco. Tenho 73 anos e já vi muito. Não consigo ficar em silêncio por mais tempo, não consigo dormir. Não posso caminhar pelas ruas e ver jovens que não fazem ideia do que realmente está acontecendo no país e no mundo. Estou cansado de assistir televisão e ler jornais. Em todo lugar há um monte de mentiras. Isso será insuportavelmente doloroso para a geração mais nova, tanto que o meu coração está prestes a parar. Ninguém sabe a verdade. O mundo discute as eleições nos Estados Unidos, os conflitos na Turquia, etc. E na Rússia nem sequer discutem suas próprias eleições. Geralmente nos preocupamos com o próximo feriado para descansar, mas essas eleições serão as últimas para todos. Eu repito novamente. O mundo não será mais o mesmo depois do que veremos neste verão. Tudo mudará drasticamente. As pessoas durante muitas décadas são lideradas por si próprias. Vocês vivem em uma realidade diferente. A humanidade está à beira da morte. Quando assistem a um filme de invasão alienígenas que colonizam o planeta e atacam as pessoas, ao saírem do cinema, continuam vivendo suas vidas normalmente. Mas isso é verdade mesmo. Eu assisti recentemente a um filme sobre o ataque dos alienígenas, e fiquei surpreso como o diretor pode passar algo tão próximo da verdade, enquanto as pessoas parecem viver em um conto de fadas. Os militares sabem que os alienígenas não são uma ficção, mas uma realidade cruel e triste.
Todos os militares assinam documentos de não divulgação de informações sigilosas. Quem você acha que controla a defesa nacional? Os mesmos estão também nos Estados Unidos. Lembro-me da primeira vez que fui confrontado com isso. Aprendi. Fiquei horrorizado por alguns meses. E quando fomos advertidos que no próximo mês iríamos treinar na base, soubemos que eles também estariam lá. Fomos instruídos a preparar a reunião. Assinamos os documentos sobre a não divulgação de segredos de Estado. E então nós, os meninos de uniforme, dissemos que em apenas 20 anos a partir de agora, começariam a vazar informações para a sociedade saber sobre eles e terão cuidado de lidar com a população. Filmes, histórias em jornais. Então haverá aqueles que explorarão esse tópico e terão que publicar informações. Tudo o que fizemos de acordo com o plano. Agora, só posso dizer o quão desagradável era vê-los. Todos esses anos eu me sentia como em um espaço vazio em seu próprio planeta. E eles aqui como os proprietários. Os presidentes dos países, todos eles, fazem acordos. E o mais interessante é que eles cumprem esses acordos. Eles passaram há muito tempo como um material reciclado. Aqueles que continuarão a trabalhar para eles. Repórter. E há quanto tempo tudo começou? General. De volta aos tempos soviéticos. O Estado-Maior atuou com uma unidade militar secreta de alto nível, número 10.003. Que lidava com a guerra psíquica. Ele foi supervisionado pelo primeiro-ministro Valentin Pavlov, da União Soviética e liderado pelo tenente-general Alexei Savin. Estes eram militares extrasensoriais. Que as tarefas não foram resolvidas antes desta parte. Em junho de 1991, um pedido veio de seus superiores para voar para o Uzbequistão. Receber extraterrestres. E essas ordens recebemos muitos anos desde os anos 70. Às vezes, essas histórias foram publicadas na mídia. As pessoas estavam rindo e estávamos em uma depressão por nos sentirmos ofendidos. Havia também um coronel Ivan Pavlovich Nazarenko, presidente do Comitê Científico e Técnico das Forças de Defesa Aérea da URSS. Muitas vezes organizou sua chegada ao território da URSS. Ninguém havia notado. Um lugar favorito era o Uzbequistão, o Cazaquistão e essas bordas. Repórter. E você viu como os presidentes se comunicavam com eles? General. Sim, várias vezes eu pessoalmente vi como Gorbachev se encontrou com eles. E então, uma vez vi Yeltsin. Repórter. Eles são de verdade, como nos filmes, sequestram e as pessoas não se lembram. General. Verdade. Estou lhe dizendo que todos nós fomos vendidos por nossos próprios governantes. Sempre houve uma norma, uma regra para os sequestros de pessoas, pois podiam sequestrar as pessoas para seus próprios propósitos, embora estejam escondidos, mesmo de nós. Mas eu ainda sabia, eles são cruéis e brutais. Eles massacram as pessoas como se fazem um açougue. Conduzem experimentos íntimos. Eles também inventaram o culto do satanismo. De fato, é o servo alienígena Staniste comendo principalmente gado e humanos, apenas o poder da morte, isto é, absorviam a energia das almas das vítimas. Repórter. Porque o Uzbequistão é essa região. Acabei recentemente de ler que sempre houve, e ainda há uma maior atividade de OVNIs, e as pessoas geralmente encontram alienígenas. General. Há muito ouro e urânio. Eles tomam para si mesmos. Na verdade, temos ouro no mundo, e não se vê esses ouros em sua forma material. Não há instalações de armazenamento. Todos são dados, apenas há a informação de que constam, mas eles não estão lá. Eu não sei porquê. Lembra do escândalo com o ouro americano forjado que a China revelou? E todo esse ouro, de propriedade de vários países que estavam armazenados nas reservas globais, mas disponíveis praticamente nenhum. Mesmo nos bancos. Quando você compra, você não compra ouro físico, compra apenas a informação, os dados virtuais, isto é, se você precisar, eles usam dinheiro para isso. Repórter. O que esperamos no futuro próximo? Você diz que o fim virá em breve. General, o objetivo deles é a colonização do planeta. Os governos estão perfeitamente preparados para tudo isso. A Rússia não teve tempo antes, mas agora está se recuperando rapidamente. Nós nunca adotamos tantas leis a tal ritmo. E, olha, eles são principalmente de caráter punitivo e muito controladores.
Nossas pessoas não entendem e não percebem tudo o que está para acontecer, e isso me deixa ainda mais triste. Com a televisão e unidades de programações especiais tratadas e processadas ao cérebro das pessoas, e mesmo que o alienígena esteja perto dessas pessoas, ou mesmo que as pessoas estejam dançando, dificilmente elas tocarão no alienígena, pois estão programadas para isso. Em primeiro lugar, por muitos anos eles vêm processando e implementando suas ideias, eles serão os principais aqui na Terra. E, em segundo lugar, as pessoas estarão emocionalmente exauridas, sua psique será deixada e não terá mais energias para resistir. Esta tecnologia é também usada em todos os presidentes e os serviços de segurança especiais, e os militares trouxeram a vida. Essas eleições realmente serão as últimas. Mais escolhas virão, embora seja apenas uma paródia das eleições. Mesmo Long previu que o 44º presidente dos Estados Unidos seria negro e que seria o último do país. E Long, como sabemos, era um ótimo psíquico e praticamente não errava. A partir de 2017, novos tempos irão começar para todo o planeta. Será o tempo do campo de concentração, repórter. Mas o que nós ainda podemos fazer para evitar seus planos? General, encontre a força que é compatível com eles. E isso também é um alienígena, mas é uma orientação espiritual. Eles por si só, não fazem contato conosco. Nós caímos muito baixo, e não suportaríamos sua energia. Para isso, temos que decidir, a escolha é nossa. Podemos nos preparar e fortalecermos para fazer o contato. Parecem a lei de livre-arbítrio que usamos. Afinal, nós, os mestres do planeta, temos que pedir ajuda se realmente precisamos. Eles só podem ajudar se assim fizermos. Repórter, como aplicar? General, como sempre, em suas próprias palavras. Senhor, ajude-me, e ele não ajuda. É necessário saber como pedir ajuda. Nos velhos tempos, eles se voltaram para o Sol. E agora há sugestões de que existe um espaço vazio e lá vivem as civilizações superiores. Eu acho que antes era mais fácil o contato com eles. As pessoas apenas acreditavam e confiavam. Elas se curvavam respeitosamente. E agora tudo está sendo rejeitado. As pessoas não acreditam mais em nada. Foi exatamente isso que os alienígenas indesejáveis queriam. E então tudo está acontecendo de acordo com o plano deles. Bom, agora vamos comentar um pouco. Vocês perceberam? Tudo dito anteriormente pode ser uma grande realidade. Mas é bom ficarmos atentos às entrelinhas. Durante toda a entrevista, foi informado da negativa intenção desses seres alienígenas e, logo depois, deram uma solução. Como dito pelo general russo durante a entrevista, encontre a força que é compatível com eles. E isso também é um alienígena, mas é uma orientação espiritual. Eles por si só, não fazem contato conosco. Nós caímos muito baixo, e não suportaríamos sua energia. Como sempre, em suas próprias palavras. Senhor, ajude-me, ele não ajuda. É necessário saber como pedir ajuda. Elas se curvavam respeitosamente. E agora tudo está sendo rejeitado. As pessoas não acreditam mais em nada. Perceberam? É como trocar 6 por meia dúzia. A solução é permanecer na mesma, ou seja, continuar submisso aos mesmos seres. Eles apenas trocam de roupa. No início surgem com aparência de extraterrestres maléficos que até se alimentam de seres humanos e da energia de suas almas, e depois são apresentados como extraterrestres de luz, os seres bonzinhos que se preocupam com o bem-estar dos humanos. E muitos caem nessa história como moscas na teia de uma poderosa aranha. É preciso ter muito cuidado quando nos apresentam soluções fáceis para tudo sem que nos apresentem também as situações inviáveis caso optamos pela escolha contrária. Se escolhemos crer que há um Deus superior a tudo, mesmo que nossas preces não sejam atendidas, porque então, devemos nos curvar para um ser supostamente alienígena. Acreditem. Todos esses seres alienígenas que se apresentam com aparências angelicais e que dizem vir de outras galáxias, outros planetas, etc. Isso é uma grande farsa. Todos eles são aqueles mesmos demônios que perturbam a humanidade desde a fundação da Terra. Fiquem atentos. Os alienígenas nunca existiram. Todos eles são os mesmos anjos caídos que chamamos de demônios.